Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Sebastião Correia nunca acreditou em história de assombração. Passou a vida inteira zombando do povo que falava de alma penada, de visagem, de coisa do outro mundo. Dizia que tudo isso era invenção de gente ignorante, que não tinha estudo, que acreditava em qualquer bobagem. Mas isso foi antes daquela sexta-feira em que ele aceitou o emprego no casarão velho do finado Coronel Bernardino. Sebastião era carpinteiro, dos bons, conhecia madeira que nem ninguém, fazia móvel, consertava casa, reformava o que fosse preciso. E quando a neta do coronel, Dona Eulália, que morava na capital, mandou o recado que precisava de alguém para avaliar o casarão antes de vender, oferecendo um dinheiro bom só pela avaliação, Sebastião não pensou duas vezes. A mulher dele, Dona Neuza, implorou para ele não ir. Sebastião, pelo amor de Deus, não vai naquele lugar. Você sabe o que o povo fala daquela casa. Ela segurou o braço do marido, os olhos cheios de preocupação. Sei sim, um monte de abobrinha. Casa mal assombrada, espírito que fica andando pelos corredores, espelho amaldiçoado, tudo besteira, Neuza. Eu vou, ganho o dinheiro e a gente consegue finalmente trocar aquele fogão velho. Sebastião pegou a caixa de ferramenta e saiu, deixando a mulher na porta, benzendo ele, fazendo o sinal da cruz. O casarão do Coronel Bernardino ficava a uns 3 quilômetros fora da cidade, no alto de um morro, cercado de árvore velha e mato que ninguém cuidava faz tempo. Era uma construção grande, de 2 andares, feita nos tempos antigos, quando ainda tinha escravo, com aquela arquitetura bonita, mas pesada, com coluna na frente, varanda larga, janela alta com veneziana de madeira. Mas estava tudo abandonado. Tudo caindo aos pedaços. A pintura tinha descascado, algumas telhas tinham caído e o mato tinha crescido tanto que quase cobria a entrada. O coronel Bernardino tinha morrido faz uns 15 anos, mas ninguém queria morar no casarão. Tinha morrido de um jeito estranho. Encontraram ele no quarto, em frente ao espelho grande que tinha lá, com o rosto congelado numa expressão de terror absoluto. Os olhos estavam arregalados, a boca aberta num grito silencioso, e diziam que quando tentaram mover o corpo, ele estava duro que nem pau, mesmo o rigor mortis não explicando aquela rigidez toda. E tinha outra coisa estranha. No espelho tinha marca de mão, como se alguém tivesse tentado sair de dentro dele, empurrando o vidro. Mas Sebastião não acreditava nessas histórias. Chegou no casarão no meio da tarde, quando o sol ainda estava alto, iluminando tudo. Abriu o portão enferrujado, que gemeu nos gonzos, e subiu o caminho de pedra até a entrada principal. A porta estava trancada, mas Dona Eulália tinha mandado a chave pelo correio. Sebastião colocou a chave na fechadura, girou, e a porta se abriu com um rangido alto que ecoou pela casa vazia. O cheiro que saiu de dentro era horrível. Mofo, umidade, madeira podre e alguma coisa mais. Alguma coisa doce e enjoativa que Sebastião não conseguiu identificar. Ele entrou, deixando a caixa de ferramenta no chão, e olhou em volta. O saguão de entrada era grande, com escadaria de madeira subindo para o 2º andar. Lustre de cristal coberto de teia de aranha pendurado no teto e móvel coberto com lençol branco empoeirado. Estava tudo silencioso demais. Nem barulho de rato, nem passarinho, nem inseto. Só silêncio pesado que parecia pressionar os ouvidos. Sebastião sentiu um desconforto, mas ignorou. Era só uma casa velha, abandonada. Normal ter essa atmosfera estranha. Ele começou a inspeção pelo andar de baixo. Sala de estar, sala de jantar, cozinha, despensa. Tudo precisando de reparo. A madeira do chão estava apodrecendo em alguns cantos, tinha infiltração nas paredes. O teto tinha mancha de umidade.
Sebastião ia anotando tudo num caderninho, calculando quanto ia custar o reparo, quanto tempo ia levar. Foi quando ele passou por uma porta fechada no corredor. Diferente das outras portas da casa, essa estava trancada. Sebastião tentou abrir, mas não conseguiu. Olhou pelo buraco da fechadura, mas estava escuro demais para ver alguma coisa. Estranho, porque uma porta estava trancada e as outras não. Ele continuou a inspeção, subiu para o segundo andar. Lá em cima tinha os quartos, uns 5 no total, todos empoeirados, com móvel coberto, com aquele cheiro de lugar fechado há anos. E no final do corredor tinha uma porta maior que as outras. A porta do quarto principal, o quarto onde o coronel Bernardino tinha morrido. Sebastião parou na frente da porta. Alguma coisa dentro dele dizia para não abrir, para deixar quieto, para terminar a inspeção e ir embora. Mas ele era teimoso e, além do mais, precisava ver o quarto também para fazer a avaliação completa. Então, girou a maçaneta e empurrou a porta. O quarto era grande, luxuoso mesmo com o abandono. Tinha uma cama enorme com dossel, cômoda antiga de madeira escura, poltrona de veludo vermelho já desbotado. E na parede do fundo, ocupando quase toda a extensão, tinha um espelho. Um espelho enorme, com moldura trabalhada, cheia de entalhe, de figura que pareciam se mexer na luz fraca que entrava pela janela. Sebastião se aproximou do espelho. A superfície estava empoeirada, mas ainda refletia. Ele se viu ali, um homem de 50 anos, com cabelo grisalho, barba por fazer, roupa de trabalho surrada. Mas tinha alguma coisa errada com o reflexo. Demorou 1 segundo para perceber o que era. No reflexo, ele estava sorrindo. Mas Sebastião não estava sorrindo. Estava com a cara séria, normal. Ele piscou, passou a mão no rosto, achando que estava vendo coisa. Mas, quando olhou de novo, o reflexo continuava sorrindo. Um sorriso largo, esquisito, que não parecia natural. E então, o reflexo piscou. Piscou sozinho, sem Sebastião ter piscado. Sebastião deu um pulo para trás, o coração disparando. Que porra é essa? Ele olhou de novo para o espelho, mas agora o reflexo estava normal. Ele mesmo, com a cara assustada, sem sorrir. Devia ter sido a luz, o cansaço, a imaginação pregando peça. Mas aí ele ouviu um barulho vindo de dentro do espelho. Um barulho baixo, como se tivesse alguém do outro lado, batendo no vidro. Toque, toque, toque. Devagar, ritmado. Sebastião olhou fixo para o espelho e viu. Tinha alguma coisa se mexendo na superfície. Não era reflexo, não era truque de luz. Era alguma coisa dentro do espelho se movendo, vindo em direção à superfície. Uma mão pálida, com dedo comprido e fino, pressionando o vidro de dentro para fora. E depois, outra mão. E um rosto começou a aparecer também, distorcido, pressionado contra o vidro que nem alguém tentando sair de dentro d'água. Era rosto de homem, velho, com barba branca e olho esbugalhado. E a boca estava aberta, gritando, mas não saía som nenhum. Sebastião quis correr, quis sair daquele quarto, mas as pernas não obedeciam. Ficou ali, paralisado, vendo aquele rosto no espelho, vendo aquelas mãos pressionando. E então ele ouviu a voz. Vinha de dentro do espelho, abafada, distorcida, mas clara o suficiente para entender. Ajuda. Me ajuda. Tô preso. Me tira daqui. Por favor. Era a voz do coronel Bernardino. Sebastião conhecia a voz. Tinha conversado com o velho algumas vezes antes dele morrer. Era ele, estava lá dentro do espelho, preso, pedindo ajuda. Sebastião finalmente conseguiu se mexer. Virou e correu, saiu do quarto, desceu a escada tropeçando, quase caindo, pegou a caixa de ferramenta e foi em direção à porta da frente. Mas quando chegou lá, a porta estava trancada. Ele girou a maçaneta, puxou, empurrou, mas a porta não abria. E a chave que ele tinha deixado na fechadura, não estava mais lá. Não, não, não! Sebastião correu para a janela, tentou abrir, mas estavam todas travadas, emperradas. Tentou quebrar o vidro com a caixa de ferramenta, mas quando bateu, o vidro não quebrou.
Não tinha nem marca, nem rachadura, nada. Era como se fosse feito de aço. E então ele ouviu passos. Passos pesados vindo do segundo andar, descendo a escada. Devagar, um por um, fazendo a madeira ranger. Sebastião se virou e viu. Era uma figura escura, alta, descendo a escada. Não dava para ver o rosto, era só sombra, mas a forma era de pessoa. E a figura parou no meio da escada e falou. A voz era grossa, múltipla, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Sebastião Correia, você não acredita em nós, acredita? Não acredita em história de assombração, em alma penada, em maldição, mas acredita agora? Sebastião estava tremendo, encostado na parede. O que você quer? Deixa eu sair, deixa eu ir embora. A figura desceu mais alguns degraus. Sair? Mas você acabou de chegar, Sebastião, e tem tanto para ver, tanto para aprender. Você vai entender agora. Vai entender por que o povo tem medo desse lugar. Vai entender o que aconteceu aqui, o que o coronel fez e por que ele está preso no espelho. A figura continuou descendo, e conforme chegava mais perto, Sebastião conseguiu ver melhor. Não era uma pessoa, era várias. Era como se tivesse várias sombras ocupando o mesmo espaço, se sobrepondo, se fundindo, e todas tinham um olho que brilhava vermelho na escuridão. Sebastião correu. Correu pelo corredor, entrou na cozinha procurando outra saída. Tinha uma porta nos fundos que dava para o quintal. Ele puxou, e dessa vez a porta abriu. Saiu correndo para o quintal, mas quando deu uns 10 passos, percebeu que alguma coisa estava errada. O quintal não era como devia ser. Estava escuro, muito escuro, mesmo sendo tarde da tarde. E o mato tinha crescido absurdamente. As árvores eram enormes, retorcidas, com galho que parecia um braço alcançando ele. E tinha gente. Gente parada entre as árvores, imóvel, olhando para ele. Era uma figura translúcida, fantasmagórica, vestida com roupa antiga. Tinha homem, mulher, criança, todos olhando com aqueles olhos vazios e triste. E Sebastião percebeu quem eram. Eram os escravos do coronel. Os escravos que tinham trabalhado naquela terra, que tinham sofrido naquela casa. Uma das figuras, uma mulher jovem com vestido rasgado, se aproximou. Ela não andava, flutuava. E quando falou, a voz era fraca, sussurrada. Ele nos prendeu aqui. O coronel, ele fez coisa ruim, coisa que não devia, e quando morreu, ficou preso também. Mas ele não está sozinho. Tem outra coisa no espelho, coisa mais antiga, mais má. E ela usa a gente para atrair mais, para trazer mais alma para ela. Eu só vim fazer um trabalho, eu não tenho nada com isso. Sebastião gritou, recuando. Não importa. Outra figura falou. Um homem velho com cicatriz no rosto. Você entrou na casa, pisou no chão amaldiçoado. Agora ela te marcou. Ela não vai deixar você sair até conseguir o que quer. O que ela quer? Sebastião perguntou, a voz tremendo. As figuras olharam umas para as outras e então a mulher respondeu. Ela quer um corpo. Ela está presa no espelho faz muito tempo, mas ela precisa de um corpo para sair e você serve. Sebastião sentiu o sangue gelar. Ele olhou em volta, procurando uma saída, um jeito de pular o muro, de sair daquele quintal, mas as figuras foram se aproximando, cercando ele, empurrando ele de volta para casa. Ele não teve escolha. Entrou de novo pela porta da cozinha e ouviu a porta batendo e trancando atrás dele. Estava escuro lá dentro agora, mais escuro que antes, como se o sol tivesse se posto de repente. Sebastião acendeu a lanterna que tinha na caixa de ferramenta e a luz fraca iluminou o corredor. E ele viu que a porta que estava trancada antes, aquela do andar de baixo, agora estava aberta, escancarada. E de dentro vinha uma luz azulada, pulsante. Alguma coisa o puxava para lá. Não era força física, era outra coisa, era vontade, era curiosidade, era algum tipo de compulsão que ele não conseguia resistir.
Os pés começaram a andar sozinho, levando ele em direção àquela porta, àquela luz, e ele entrou. Era uma sala pequena, sem janela, com as paredes cobertas de prateleira cheia de livro velho. E no centro tinha um círculo desenhado no chão com giz, com símbolo estranho, com vela apagada nos cantos. Era um lugar de ritual, de magia, de coisa que não devia ser mexida. E na parede do fundo tinha outro espelho, menor que o do quarto, mas com a mesma moldura trabalhada, os mesmos entalhes que pareciam se mexer. E esse espelho não estava empoeirado. Estava limpo, brilhando. E a superfície não refletia a sala. Refletia outro lugar. Um lugar escuro, feito de pedra preta, com alguma coisa se mexendo lá no fundo. Sebastião se aproximou, mesmo sabendo que não devia. Olhou para o espelho, e o que viu lá dentro fez o coração quase parar. Tinha uma criatura. Era difícil de descrever porque a forma mudava, se contorcia, mas era grande, muito grande. Tinha muitos braços, muitas pernas, muitas cabeças, tudo grudado num corpo central que pulsava como coração. E todas as cabeças tinham boca, e todas as bocas estavam gritando silenciosamente num coro de desespero e maldade. E atrás da criatura tinha gente, dezenas de pessoas, presa numa espécie de teia, grudada na parede de pedra, com os olhos fechados, inconsciente. Sebastião reconheceu alguns. O coronel Bernardino estava lá e tinha outras pessoas também, gente que tinha sumido da região ao longo dos anos. Estavam todos lá, presos naquele lugar, alimentando aquela criatura. A coisa dentro do espelho percebeu que Sebastião estava olhando. Todas as cabeças viraram em direção a ele ao mesmo tempo e todas as bocas se abriram, mostrando dente afiado demais, comprido demais. E então a criatura começou a se mover, vindo em direção à superfície do espelho, crescendo, ficando maior, até que ocupou todo o campo de visão. E uma das bocas falou. A voz era tão grave que fazia o chão vibrar. Sebastião Correia, finalmente você veio. Eu esperei tanto tempo. Preciso de você. Preciso do seu corpo. Deixa eu entrar. Deixa eu sair dessa prisão. Um dos braços da criatura atravessou o espelho. Simplesmente atravessou, como se o vidro fosse água. E a mão, uma mão enorme com dedo que terminavam em garra, agarrou o ombro de Sebastião. A pele onde a criatura tocou começou a congelar, ficando preta, necrosando. Sebastião gritou de dor e puxou, tentando se soltar, mas a criatura era forte demais. Deixa eu entrar, deixa eu sair. Eu vou tomar seu corpo, sua vida, sua alma e vou ficar livre, livre depois de 1000 anos preso. A criatura puxou Sebastião em direção ao espelho e ele sentiu o corpo começando a atravessar a superfície. Era uma sensação horrível, como se tivesse sendo rasgado ao meio, como se cada parte dele tivesse sendo separada. Ele ia entrar no espelho, ia ser puxado para dentro daquele lugar de pedra preta, ia ficar preso que nem o coronel e os outros. Mas no último segundo, alguma coisa aconteceu. A luz da lanterna que ele segurava bateu no espelho, refletiu, e a criatura urrou de dor. A mão soltou o ombro de Sebastião, e ele caiu para trás, batendo no chão. Luz. A criatura não gostava de luz. Sebastião entendeu na hora. Ela vivia na escuridão, dentro daquele lugar sem luz, e a luz a machucava. Ele se levantou, cambaleando, pegou a lanterna e apontou direto para o espelho, para o centro onde a criatura estava. A coisa urrou de novo, recuou, as cabeças se contorcendo, as bocas gritando, e Sebastião viu alguma coisa. No canto do espelho, gravado na moldura, tinha palavra antiga, em latim ou alguma língua que ele não conhecia. E embaixo das palavras tinha um desenho, um símbolo que Sebastião reconheceu porque a mãe dele, benzedeira que era, tinha ensinado para ele quando ele era criança. Era símbolo de proteção, de selamento, de prisão. O espelho era uma prisão. Alguém, há muito tempo, tinha prendido aquela criatura ali dentro usando magia, usando ritual.
E o coronel, tolo que era, tinha tentado fazer contato com a criatura, tinha tentado fazer pacto, mas tinha dado errado. A criatura tinha puxado ele para dentro, tinha prendido ele junto. E agora ela queria sair. Queria um corpo para possuir, para usar como ponte entre o mundo dela e o mundo real. E Sebastião tinha sido escolhido porque não acreditava, porque não tinha proteção espiritual, porque era vulnerável. Mas ele não ia deixar, não ia permitir que aquela coisa usasse ele, que saísse e fizesse mal para a família dele, para o povo da região. Sebastião olhou em volta, procurando alguma coisa que pudesse usar. Viu as velas no círculo, viu os livros nas prateleiras. Pegou um dos livros e abriu. Era livro de magia negra, de ritual, de invocação. E tinha uma página marcada. A página que ensinava como quebrar um selo, como libertar o que estava preso. O coronel tinha estado tentando fazer isso. Tinha estado tentando libertar a criatura em troca de poder, de riqueza. Mas não tinha conseguido completar o ritual antes dela puxar ele para dentro. Sebastião virou as páginas procurando alguma coisa útil. E achou. Uma página que falava sobre como fortalecer um selo, como garantir que o que estava preso continuasse preso para sempre. Precisava de sangue, precisava de fogo, precisava de palavra específica. Ele não tinha tempo para pensar, para questionar. A criatura estava tentando sair de novo, os braços atravessando o espelho, vindo na direção dele. Sebastião pegou o canivete que tinha na caixa de ferramenta, cortou a própria mão, deixou o sangue pingar no chão, no círculo de giz. Depois, pegou o isqueiro, acendeu as velas e começou a ler as palavras do livro em voz alta. Ele não entendia o que estava falando. Era língua antiga, estranha, mas continuou lendo, a voz ficando mais alta, mais firme. E o sangue no chão começou a brilhar. Começou a brilhar vermelho, quente, e o brilho foi subindo, formando linha que conectavam as velas, que formavam um pentagrama perfeito em volta do espelho. A criatura urrou mais alto que nunca, um urro que fez as paredes racharem, que fez os livros caírem das prateleiras. Ela tentou sair com mais força, mais braço atravessando o espelho, mais boca gritando, mas as linhas de luz vermelha formaram uma barreira. Os braços bateram na barreira e foram repelidos, jogados de volta para dentro do espelho. Sebastião continuou lendo, mesmo com a voz falhando, mesmo com o medo quase o paralisando. E quando chegou na última palavra, quando falou a última sílaba, alguma coisa aconteceu. O espelho rachou. Uma rachadura fina apareceu no centro e dela começou a sair luz branca, brilhante, cegante. A criatura gritou um último grito e então a luz explodiu. Explodiu para fora do espelho, enchendo a sala, e Sebastião caiu no chão, cobrindo os olhos. Podia sentir o calor, a energia, alguma coisa poderosa sendo liberada ou selada, não sabia qual. E então tudo ficou silencioso. Quando Sebastião abriu os olhos, a sala estava diferente. O espelho tinha sumido. Não estava mais lá, só a parede vazia. O círculo de giz no chão tinha desaparecido. As velas tinham derretido completamente e o livro na mão dele tinha virado cinza. Sebastião se levantou devagar, o corpo doendo, o ombro onde a criatura tinha tocado ainda queimando. Saiu da sala e viu que a casa toda tinha mudado. Estava mais clara, mais leve. A sensação de peso, de opressão, tinha ido embora. E as portas estavam abertas. Todas as portas, inclusive a da frente. Ele pegou a caixa de ferramenta e saiu. Saiu correndo, desceu o morro, não parou até chegar na cidade, até chegar em casa. Lindaura estava na varanda esperando, e quando viu ele chegando naquele estado, roupa rasgada, ombro machucado, olho arregalado, ela correu e abraçou ele, chorando. Sebastião, o que aconteceu? O que fizeram com você? Ele abraçou a mulher e chorou também. Chorou de alívio, de cansaço, de medo, e contou tudo. Contou do espelho, da criatura, das almas presas, do ritual. Lindaura escutou tudo.
benzendo ele a cada frase, e no final chamou o padre Inácio, para fazer uma bênção e uma reza forte. O padre veio, ouviu a história e decidiu ir até o casarão com um grupo de homens da igreja para verificar. E quando chegaram lá, viram que o casarão estava diferente. Parecia mais velho, mais arruinado, como se tivesse envelhecido 10 anos numa noite. E quando entraram, acharam que a sala do ritual tinha desabado. O teto tinha caído, as paredes tinham rachado, tudo tinha virado entulho. E no meio do entulho acharam um resto de espelho, pedaço pequeno de vidro quebrado com a moldura partida. O padre juntou todos os pedaços, benzeu e mandou enterrar em solo sagrado no cemitério com reza e tudo. Dona Eulália, quando soube do que tinha acontecido, desistiu de vender o casarão. Mandou demolir tudo, raspar até o alicerce e depois benzer a terra. Hoje em dia, no lugar onde era o casarão, tem uma pracinha pequena com banco e algumas árvores. O povo usa para descansar, para conversar, e ninguém sente mais aquela sensação ruim que o lugar costumava ter. Sebastião nunca mais aceitou trabalho em casa abandonada. E ele mudou. Parou de zombar das histórias que o povo contava, parou de dizer que era tudo besteira, porque ele tinha visto, tinha vivido, tinha quase sido puxado para dentro daquele espelho amaldiçoado. E ele sabia que tinha coisa no mundo que a gente não entende, que a ciência não explica, que são reais mesmo que a gente não queira acreditar. O ombro dele ficou marcado. Onde a criatura tinha tocado, ficou uma cicatriz escura, feia, que nunca sarou direito. E tinha dia que a cicatriz doía, queimava, principalmente em dia nublado ou quando ia chover. Era como se a criatura tivesse deixado um pedaço dela grudado nele, uma lembrança permanente daquele encontro. Sebastião viveu mais 20 anos depois daquele dia e nunca esqueceu. Contava a história para quem quisesse escutar, sempre com o mesmo aviso. Tem coisa que é melhor deixar quieta. Tem lugar que é melhor não entrar. E se você vê um espelho velho, principalmente em casa abandonada, não olha muito tempo, porque às vezes o que está olhando de volta não é seu reflexo. Às vezes é alguma coisa presa do outro lado, esperando, procurando um jeito de sair. E você não quer ser a ponte que deixa ela passar. E tá aí o caos do espelho do casarão velho, contado e recontado quando o povo se junta para conversar sobre coisas estranhas que acontecem na região. Uma história de terror que ensina que nem tudo que a gente não vê deixa de existir e que às vezes a descrença é o que nos torna mais vulnerável. Porque o mal, ele existe em forma que a gente não imagina, preso em lugar que a gente não espera, esperando apenas uma oportunidade para sair e fazer o que foi feito para fazer: destruir, consumir, dominar. E só a fé, a luz e o respeito pelo que não se entende podem nos proteger dessas forças. Cícero Bento nunca foi homem de ter medo de nada. Trabalhou a vida inteira na roça, desde piá. Conhecia cada canto daquela região que nem a palma da própria mão. Tinha enfrentado onça no mato, cobra cascavel no pasto, temporal que derrubava a casa. Mas nunca, nunca mesmo, tinha sentido o tipo de medo que sentiu naquela noite de quinta-feira, quando voltava da cidade com a carroça carregada de mantimento. O sol já tinha se posto faz tempo e Cícero estava atrasado. A burra Formosa, velha de 17 anos, ia devagar, puxando a carroça com dificuldade pela estrada de terra cheia de buraco. Ele tinha ficado mais tempo que o planejado na cidade por causa de um problema com o pagamento da safra. E agora precisava atravessar a Mata da Serra para chegar em casa antes da meia-noite. A Mata da Serra era um trecho de uns 5 quilômetros de estrada que cortava o morro, passando por dentro de uma floresta fechada e antiga. O povo evitava passar por ali depois que escurecia, preferiam dar a volta, mesmo que fosse 3 horas a mais de viagem. Mas Cícero era teimoso e, além do mais, a mulher dele, Lindaura,
Estava grávida de 8 meses e ele não queria deixar ela sozinha com os 3 filhos pequenos por mais tempo do que o necessário. Então ele entrou na mata, mesmo com aquele friozinho ruim subindo pela espinha, mesmo com a Formosa relutando, puxando as rédeas, querendo voltar. Anda, burra, não vai acontecer nada. Cícero puxou as rédeas com força e a burra obedeceu, mas dava para sentir o animal nervoso, as orelhas virando para todo lado, farejando o ar. A mata era escura, muito escura. As árvores eram velhas, com tronco grosso e galho que se entrelaçavam lá em cima, formando um teto que bloqueava até a luz da lua. Cícero acendeu a lamparina que sempre carregava na carroça, mas a luz era fraca, iluminava apenas uns metros na frente. O resto era só escuridão e o barulho do mato à noite. Grilo cantando, sapo coachando, coruja piando longe e o barulho das rodas da carroça rangendo na terra. Cícero ia cantarolando uma moda de viola para espantar o silêncio, quando a Formosa parou de repente, as patas travadas no chão, os olhos arregalados. Que foi, burra? Ele puxou as rédeas, mas o animal não se mexeu. Ficou ali, parada, tremendo, olhando fixo para frente, para a escuridão da estrada. Foi quando Cícero viu. Tinha alguma coisa parada no meio da estrada, uns 20 metros na frente. Era difícil de ver direito com a luz fraca da lamparina, mas parecia uma pessoa. Uma mulher, pelo jeito, vestida de branco, parada ali, imóvel, de costas para ele. Ô de casa, tá precisando de ajuda? Cícero chamou, mas a figura não respondeu. Não se mexeu, não virou, nada. Só ficou ali, parada. E Cícero reparou que tinha alguma coisa muito errada. A mulher não estava pisando no chão. Ela estava flutuando, uns dedos acima da terra, e o vestido branco não se mexia com o vento. Estava completamente parado, que nem pintura. Cícero sentiu o sangue gelar. Ele já tinha ouvido as histórias que o povo contava sobre a mata da serra, sobre coisa que aparecia de noite para quem passava sozinho. Falavam de uma mulher de branco que parava no meio da estrada e pedia carona, e quem dava carona para ela nunca mais chegava em casa. Falavam de criança que chorava no mato, chamando os viajantes para dentro da floresta. Falavam da Grota Funda, um buraco enorme no meio da mata, onde, segundo as lendas, tinha acontecido coisa ruim há muito tempo atrás. Mas Cícero sempre achou que era tudo besteira, coisa de gente medrosa, até aquele momento vendo aquela figura flutuando na escuridão. A burra começou a recuar, empurrando a carroça para trás, relinchando baixo, assustada. Cícero segurou as rédeas com força, tentando decidir o que fazer. Voltar significava dar a volta toda, chegar em casa só de madrugada. Mas continuar significava passar por aquilo, por aquela coisa que claramente não era gente viva. Ele estava decidindo quando a figura se virou. Devagar, muito devagar, a cabeça girou primeiro, depois o corpo, e Cícero viu o rosto. Ou melhor, viu onde deveria ter um rosto. Porque não tinha nada ali. Só escuridão, um vazio negro onde deveria ter olho, nariz, boca. E desse vazio saiu uma voz, fina e aguda, que fez os pelos do braço de Cícero se arrepiarem. Cícero Bento, eu estava esperando você. Cícero não pensou 2 vezes. Ele puxou as rédeas com toda a força, virando a carroça, gritando para a Formosa correr. A burra não precisou de incentivo, saiu em disparada de volta pelo caminho, derrubando metade dos mantimentos que estavam na carroça, mas Cícero não se importou. Ele só queria sair dali, sair da mata, voltar para a estrada iluminada. Mas quando ele olhou para trás, a figura estava seguindo. Não corria, não andava, só deslizava pela estrada, flutuando, cada vez mais rápido, se aproximando da carroça. E agora tinha outras coisas também. Vultos saindo do mato, das árvores, dezenas de vulto escuro que vinham de todo lado, cercando a carroça. A burra corria o mais rápido que conseguia, mas era velha e estava cansada.
Os vultos foram se aproximando, alcançando a carroça, e Cícero podia sentir o frio que eles emanavam, um frio que doía nos ossos. Ele rezou, gritou o nome de todo o santo que conhecia, mas os vultos continuavam vindo. Foi quando a estrada desapareceu. De repente, não tinha mais estrada na frente, só mato fechado. A Formosa tentou frear, mas era tarde demais. A carroça entrou no meio da vegetação, quebrando galho, derrubando arbusto e então despencou. Caiu numa descida íngreme, rolando, capotando, e Cícero foi jogado para fora. Bateu em alguma coisa dura e tudo ficou preto. Quando ele acordou, não sabia quanto tempo tinha passado. Podia ter sido minuto, podia ter sido hora. Ele estava deitado no chão, molhado, com o corpo todo doendo. Levantou devagar, gemendo de dor, e olhou em volta. Estava num lugar estranho, uma espécie de vale fundo, cercado de paredão de pedra alto. Tinha uma neblina grossa no ar que dificultava ver longe, e o silêncio era completo. Nem inseto, nem vento, nada. Só silêncio. A carroça estava destroçada alguns metros adiante, as rodas quebradas, os mantimentos espalhados pelo chão. Da Formosa não tinha sinal. Cícero chamou pela burra, mas não teve resposta. Ele começou a andar procurando uma saída, procurando um jeito de subir aqueles paredão, mas a pedra era lisa demais, íngreme demais. Foi andando que ele percebeu onde estava. Aquele lugar, aquele vale fundo cercado de pedra, só podia ser uma coisa: a Grota Funda. O lugar que o povo falava, o lugar que todo mundo evitava. Diziam que quem caía na grota não saía mais, que tinha alguma coisa ali que prendia as pessoas, que fazia elas sumirem. Cícero sentiu o pânico subindo, mas tentou se acalmar. Tinha que ter uma saída, tinha que ter um jeito de sair dali. Ele continuou andando, seguindo a parede de pedra, procurando uma fenda, uma passagem, qualquer coisa. Foi quando ele viu as marcas no chão. Pegada. Muitas pegadas, pegada de gente de todos os tamanhos, indo todas na mesma direção, para o fundo da grota. Ele reconheceu algumas daquelas pegadas pelo formato. Tinha pegada de bota de trabalho, que nem as que o Joaquim Preto usava. Tinha pegada pequena de criança, que podia ser do menino Augustinho. Tinha pegada de chinelo de dedo, que nem os que a Maria das Dores sempre calçava. Todas as pessoas que tinham sumido ao longo dos anos, todas tinham passado por ali. Cícero não queria seguir aquelas pegadas, mas não tinha outra opção. Talvez levasse para uma saída, para algum lugar onde ele pudesse subir. Então ele foi, seguindo os rastros pela neblina, o coração batendo forte no peito. Cada passo que dava, a sensação de desconforto aumentava. Era como se o ar ficasse mais pesado, mais difícil de respirar. Quanto mais ele andava, mais estranho o lugar ficava. A neblina foi ficando mais grossa, mais fria, e começou a ter cheiro no ar. Cheiro de mofo, de terra velha, de coisa que ficou fechada por tempo demais. E tinha som também, um som baixo que parecia vir das próprias pedras. Um zunido que nem cantiga, que nem reza, mas numa língua que Cícero não entendia. As pegadas levaram ele até uma abertura na parede de pedra. Era uma caverna, um buraco escuro que descia para dentro da terra. Cícero parou na entrada, olhando para dentro. Cada instinto no corpo dele gritava para não entrar, para voltar, para tentar escalar os paredão mesmo que fosse impossível. Mas alguma coisa o puxava. Alguma coisa lá dentro chamava, sussurrava o nome dele, prometia respostas, prometia saída. Ele ficou ali parado por um tempo que não soube medir, lutando contra aquele impulso. Pensou na Lindaura esperando em casa, na barriga grande, preocupada. Pensou nos filhos, o João que já estava ficando moço, ajudando nas tarefas da roça. A Terezinha, que gostava de ajudar a mãe na cozinha, sempre sorrindo. O Paulinho, o mais novo, que ainda mamava e tinha o jeito dengoso de chamar o pai de painho. Mas a voz continuava chamando, ficando mais insistente, mais sedutora. E Cícero percebeu que não tinha escolha de verdade. Se ficasse ali fora,
ia morrer de fome ou de frio. A única chance de sair dali era descendo, era enfrentando o que quer que tivesse lá embaixo. Então ele respirou fundo, fez o sinal da cruz e entrou na caverna. Desceu devagar, tateando as paredes úmidas, os pés escorregando nas pedras molhadas. A escuridão era completa, não dava para ver nada, mas ele continuou descendo, guiado por aquele sussurro, por aquela voz que chamava. As paredes da caverna eram geladas, e Cícero podia sentir alguma coisa gravada nelas. Passou a mão e sentiu marca, desenho entalhado na pedra. Não conseguia ver o que era, mas pelo toque parecia ser figura de gente, de animal, de coisa que não era nenhum nem outro. Não sabe quanto tempo desceu. Parecia hora, mas podia ter sido só minuto. O tempo não fazia sentido ali dentro. As pernas começaram a doer do esforço, o joelho reclamando a cada passo na descida íngreme. Ele tropeçou várias vezes, bateu o ombro na parede, arranhou a mão nas pedras afiadas, mas continuou. Até que ele viu uma luz fraca lá embaixo. Uma luz esverdeada que pulsava, que nem coração batendo. Cícero foi em direção à luz e chegou numa câmara grande, uma espécie de caverna enorme com teto alto que se perdia na escuridão. O chão era coberto de musgo que brilhava, e era isso que criava aquela luz esverdeada e fantasmagórica. E ali, no centro, ele viu. Era uma árvore. Mas não era árvore normal, não. Era uma coisa retorcida, negra, com galho que parecia um osso e raiz que se espalhavam pelo chão que nem veia. O tronco era grosso, devia ter uns 5 metros de diâmetro, e a casca parecia couro velho, esticado sobre alguma coisa que se mexia por baixo. E nos galhos tinha coisa pendurada, corpo, dezenas de corpo, de gente, de animal, tudo mumificado, tudo seco, balançando devagar mesmo sem ter vento. Cícero sentiu a bile subindo na garganta. Ele reconheceu alguns dos corpos. O Joaquim Preto, com a roupa de trabalho rasgada, o rosto ressecado, mas ainda reconhecível. A Maria das Dores, com o vestido florido que ela usava no dia que sumiu. O menino Augustinho, pequeno, franzino, com o estilingue ainda pendurado no pescoço. Tinha outros também, que Cícero não conhecia, que deviam ser mais antigos, de décadas atrás ou mais. Cícero quis gritar, quis correr, mas não conseguiu. Estava paralisado, olhando para aquilo, para o horror daquilo. E foi quando ele viu que tinha gente ali. Gente viva, parada em volta da árvore, imóvel, com os olhos abertos, mas vazio, olhando para nada. Eram umas 10 pessoas de idade diferente, tudo com aquele olhar morto, aquela expressão ausente. Ele reconheceu alguns. O Joaquim Preto estava ali, mas não pendurado na árvore como Cícero tinha pensado. Ele estava em pé, parado, com os olhos abertos, vivo, mas não vivo. A Maria das Dores também, e o menino Augustinho, e outros que tinham sumido ao longo dos anos. Estavam todos ali, presos naquele transe, naquela existência que não era vida nem morte. E do tronco da árvore, alguma coisa começou a sair. Era uma sombra, mas tinha forma. Tinha braço, perna, cabeça. Era uma mulher, alta, com cabelo comprido que flutuava, que nem estava debaixo d'água. O rosto era pálido, quase translúcido, e os olhos eram preto completo, sem branco, brilhando que nem poço sem fundo. E quando ela abriu a boca para falar, Cícero viu dente afiado, muitos dentes, em fileira que descia pela garganta. Cícero Bento, finalmente você veio. Eu esperei tanto tempo. A voz era a mesma que tinha chamado ele na estrada, fina e aguda. Mas agora tinha outras camadas embaixo, vozes mais profunda, mais antiga, falando junto. Você é o último que eu precisava. Agora a colheita está completa. Quem é você? O que é isso? O que você fez com essa gente? Cícero conseguiu falar, mesmo com a voz tremendo, mesmo com o medo apertando o peito que nem torno. A mulher riu, um som horrível que ecoou pela caverna, multiplicado, distorcido.
Eu sou a sombra, Cícero. Eu moro aqui faz muito tempo, desde antes de vocês chegarem nessa terra, desde antes de ter casa, de ter estrada, de ter gente. Eu sempre morei aqui, na Grota Funda, esperando. E de vez em quando eu preciso me alimentar. Preciso de alma, de essência, de vida. E essa árvore, ela guarda tudo que eu colho. Ela mantém as almas presas, me mantém forte. A sombra começou a circular ao redor de Cícero, os pés descalços não fazendo barulho no chão. Você sabe quantos anos eu tenho, Cícero? 1000, 2000, eu nem sei mais. Eu estava aqui quando os primeiros povos chegaram nessa terra, muito antes dos seus antepassados. Eles me conheciam, me respeitavam, me traziam oferenda. Mas depois eles foram embora ou morreram, e vieram outros e outros, e ninguém mais se lembrava de mim. Então eu tive que me virar sozinha, pegar o que eu precisava. Cícero olhou de novo para os corpos pendurados na árvore, para os olhos vazios das pessoas que estavam paradas ali. Você vai me matar? Matar? A sombra pareceu achar aquilo engraçado. Não, Cícero, eu não mato, eu só guardo. Você vai ficar aqui comigo, para sempre, junto com os outros. Seu corpo vai virar parte da árvore, vai se juntar aos outros lá em cima. E sua alma vai ficar aqui embaixo, alimentando as raízes, me mantendo viva. E você vai continuar consciente, vai continuar sentindo, pensando, mas não vai poder fazer nada. Vai ficar preso, para todo sempre, na escuridão. Ela estendeu a mão. E Cícero viu que os dedos eram compridos demais, com junta extra, terminando em unha preta e curva. Mas não se preocupa, você não vai ficar sozinho, tem toda essa gente aqui com você. E daqui a uns anos, quando eu precisar de mais, eu vou buscar sua família também. A Lindaura é nova ainda, tem muita vida nela. E os meninos, então, são perfeitos. A alma jovem dura mais, alimenta melhor. Alguma coisa dentro de Cícero se quebrou quando ela falou da família. Não era mais medo que ele sentia, era raiva. Uma raiva fervendo que subiu do fundo do peito e tomou conta de tudo. Você não vai encostar neles, você me ouviu? Não vai chegar perto da minha família? A sombra riu de novo. E como você vai impedir, Cícero? Você vai ficar aqui preso e eu vou fazer o que eu quiser. A sombra começou a se aproximar. Os braços estendidos, os dedos compridos e pálido alcançando Cícero. Ele tentou recuar, mas as pernas não obedeciam direito. Tentou levantar os braços para se defender, mas os músculos não respondiam. A sombra tocou o peito dele com aqueles dedos gelados, e Cícero sentiu um frio terrível entrando no corpo, se espalhando, congelando tudo por dentro. Ele caiu de joelho, o mundo girando, a visão escurecendo nas beiras. Podia sentir alguma coisa sendo puxada de dentro dele, alguma coisa essencial, importante. A sombra estava sugando a alma dele, devagar, saboreando cada pedaço. E Cícero podia ver, com aquela visão estranha que estava tendo, a energia saindo do corpo dele em fio luminoso, sendo absorvida pela criatura. Ele tentou lutar, tentou resistir, mas era como tentar segurar a água com as mãos. A alma escorria, ia embora, e ele sentia o corpo ficando mais pesado, mais frio, mais vazio. Em volta dele, as pessoas presas no transe começaram a gemer. Um som baixo e sofrido, como se tivessem sentindo a dor que ele estava sentindo. Mas então, no meio daquela escuridão que estava tomando conta, Cícero se lembrou de alguma coisa. Se lembrou da Lindaura esperando ele em casa, grávida, preocupada, as mãos na barriga, conversando com o bebê que ia nascer em breve. Se lembrou dos 3 filhos, o João tentando ser forte e cuidar da mãe, a Terezinha ajudando com as tarefas, o Paulinho chorando porque queria o pai. Se lembrou que tinha prometido para eles que ia voltar, que sempre voltava, que nada no mundo ia impedir ele de chegar em casa. E alguma coisa dentro dele se acendeu.
uma chama pequena, mas forte, uma determinação que vinha de um lugar mais profundo que a alma, mais essencial que a própria vida. Ele não ia ficar ali, não ia deixar a família sozinha, não ia virar mais um daqueles corpos pendurados na árvore maldita. E, principalmente, não ia deixar essa coisa encostar nos filhos dele. Com a última força que tinha, com o último resquício de vontade, Cícero meteu a mão no bolso da calça e pegou o isqueiro. O isqueiro velho de metal que o pai dele tinha dado para ele antes de morrer, há 20 anos atrás, dizendo: "Guarda isso, filho. Pode ser que um dia você precise. Fogo é a coisa mais importante que o homem tem. É o que separa a gente dos bichos, é o que afasta a escuridão." Com os dedos tremendo, quase sem força, ele conseguiu abrir o isqueiro e girar a rodinha. Uma faísca. 2. Na terceira vez, a chama acendeu, pequena, amarela, dançando no ar frio da caverna. A sombra urrou e se afastou como se tivesse levado um tiro, o rosto se contorcendo de dor e raiva. "Não! Apaga isso! Luz! Luz dói! Luz queima!" Cícero entendeu na hora. Luz. Ela não gostava de luz. Claro, ela era sombra, era escuridão. Vivia em caverna funda onde luz do sol nunca chegava. Fogo era a fraqueza dela. Levantou cambaleando, segurando o isqueiro alto, e a chama pequena pareceu crescer, iluminando mais do que devia. Ele olhou em volta, procurando alguma coisa que pudesse usar. Viu os galhos secos espalhados pelo chão, pedaço que tinham caído da árvore. Pegou um, encostou no isqueiro e o galho pegou fogo imediatamente, como se tivesse sido mergulhado em querosene. A madeira da árvore era inflamável, muito inflamável. A sombra recuou mais, chiando, os braços cobrindo o rosto translúcido. "Não, você não entende. Se você queimar a árvore, se você me destruir, as almas vão ficar presas para sempre. Não vai ter como libertar elas. Elas vão sofrer na eternidade." "Mentira!" Cícero gritou, avançando com a tocha improvisada. "Você está mentindo. Você está tentando me enganar. Se eu queimar essa árvore, as almas são liberadas. Eu sei que são." Ele não tinha certeza disso, não de verdade. Mas alguma coisa lá no fundo, algum instinto, alguma fé, dizia que estava certo. E ele precisava acreditar nisso. Precisava acreditar que podia fazer alguma coisa para ajudar aquelas pessoas, para libertar elas daquele sofrimento. Cícero correu até a árvore, esquivando dos braços da sombra que tentavam agarrar ele, e encostou a tocha no tronco negro. A madeira pegou fogo imediatamente, as chamas subindo rápido, consumindo a casca, lambendo os galhos. E o fogo era estranho, não era fogo normal. Era chama branca, limpa, que não fazia fumaça preta, que não fedia. Era fogo purificador. A árvore começou a gritar. Não tinha boca, não tinha voz, mas gritava mesmo assim, um som que vinha de dentro, que fazia a caverna inteira tremer. As raízes se contorciam no chão, se debatiam, tentavam se soltar da terra. Os galhos balançavam violentamente e os corpos pendurados começaram a cair, se despedaçando quando batiam no chão, virando pó, virando cinza. A sombra gritava também, um grito agudo e desesperado que perfurava os ouvidos. Ela tentou avançar em Cícero, mas o fogo estava se espalhando, iluminando tudo, e ela não conseguia se aproximar. Cada vez que tentava, as chamas cresciam, empurravam ela para trás. As pessoas que estavam paradas em volta começaram a se mexer, devagar, como se estivessem acordando de um sono profundo e pesado. Eles piscaram os olhos, olharam em volta. Confusão no rosto, medo, alívio. E então começaram a brilhar. Uma luz suave saindo de dentro deles, ficando mais forte, até que eles viraram só luz, só energia pura. O Joaquim Preto foi o primeiro. Ele olhou para Cícero, e mesmo sem falar, os olhos diziam obrigado. Depois virou luz e subiu, atravessando a pedra do teto da caverna, sumindo. A Maria das Dores foi a segunda, sorrindo, aliviada, livre finalmente.
O menino Augustinho pulou uma vez, feliz que nem criança que acabou de ganhar brinquedo novo, e subiu também, rindo, a risada ecoando mesmo depois que a luz dele sumiu. Um por um, todos foram subindo, virando luz, sumindo, libertados, salvos. E cada vez que um subia, a sombra ficava mais fraca, mais transparente, mais desesperada. Não, não, eles eram meus, vocês eram meus, eu preciso deles. Ela gritava, tentava segurar as luzes que subiam, mas as mãos atravessavam, não conseguiam pegar nada. Sem eles eu vou morrer, sem eles eu vou deixar de existir. Então que morra! Cícero gritou de volta, alimentando o fogo com mais galho, fazendo a chama crescerem mais. Você não tem direito de existir, não tem direito de prender gente, de fazer sofrer. Então morre e vai para o inferno de onde você veio. A sombra deu um último grito, um grito tão alto e agudo que rachadura apareceram nas paredes da caverna, que estalatite caíram do teto. Ela foi diminuindo, ficando transparente, se dissolvendo que nem névoa no sol da manhã. E antes de sumir completamente, ela olhou para Cícero com aqueles olhos negros e sem fundo, e disse, com uma voz que já estava fraca, quase sumindo, você venceu hoje, mas sempre vai ter outra sombra, sempre vai ter outras coisas esperando no escuro. Você não pode lutar contra todas. Posso não, Cícero respondeu, mas posso lutar contra as que cruzam meu caminho, e vou vencer cada uma delas, enquanto tiver luz para acender. E então a sombra sumiu, se desfez completamente, não deixando nada além de um cheiro de enxofre que logo foi levado pelo vento que entrou na caverna. O fogo consumiu a árvore inteira, os galhos, o tronco, as raízes, tudo queimou com aquela chama branca e limpa. E quando terminou, não sobrou nada, só cinza branca no chão, fina que nem farinha, que brilhava um pouco na luz esverdeada do musgo. Cícero ficou ali, respirando pesado, sujo de fuligem, ferido, cansado, mas vivo. E então ele viu uma passagem na parede que não estava ali antes, ou que ele não tinha visto antes. Uma abertura que mostrava degraus subindo, e lá no alto, muito longe, um ponto de luz natural, uma saída. Ele não perdeu tempo. Subiu aqueles degraus, mesmo com as pernas doendo, mesmo com o corpo exausto. Subiu que nem homem possuído, agarrando na pedra, se puxando quando as pernas fraquejavam. E finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ele saiu. Saiu para a luz do amanhecer. O sol estava nascendo, pintando o céu de vermelho e laranja, e Cícero nunca tinha visto nada tão bonito na vida. Ele caiu na grama molhada de orvalho, respirando o ar puro, e chorou. Chorou de alívio, de cansaço, de medo atrasado, de gratidão por estar vivo. Quando ele conseguiu se levantar e olhar em volta, viu que estava do outro lado da mata da serra, perto da estrada principal que levava para casa. Não fazia sentido geográfico. Ele tinha caído do outro lado, mas não ia questionar. Era uma segunda chance, um milagre. E ele ia aceitar sem perguntar. Ele andou a manhã toda, atravessou a mata pela estrada de dia, que era completamente diferente de noite. Clara, tranquila, sem nenhum sinal das coisas que ele tinha visto. Passou pela cidade quando estava quase meio-dia, e as pessoas olhavam para ele com susto, vendo o estado que ele estava. Roupa rasgada, rosto sujo, machucado, com o olhar de quem tinha visto o fim do mundo. Mas ele não parou para explicar nada. Só continuou andando, mais rápido agora, quase correndo. Precisava chegar em casa, precisava ver a família, precisava ter certeza de que estavam bem, de que aquela coisa não tinha chegado perto deles. E chegou em casa quando o sol estava começando a descer. Lindaura estava na varanda, os olhos inchados de chorar, as mãos apertando o terço. Quando ela viu ele chegando pela estrada, ela gritou o nome dele e correu, tão rápido quanto conseguia com a barriga grande, e se jogou nos braços dele, soluçando. Cícero, Cícero, eu pensei que tinha te perdido. Você não chegou ontem, eu fiquei louca de preocupação.
Mandei o João na casa dos vizinhos para perguntar se tinha visto você, mas ninguém sabia de nada. Ele abraçou a mulher, sentindo o cheiro do cabelo dela, o calor do corpo dela, a barriga pressionando contra ele onde o bebê crescia. Abraçou com força, como se fosse se certificar de que era real, de que não era sonho. Eu tô aqui, meu amor. Eu tô aqui. Eu prometi que ia voltar e voltei. Os 3 filhos vieram correndo também, o João sério demais para a idade, tentando não chorar, a Terezinha com lágrima escorrendo pelo rosto, o Paulinho gritando painho, painho, e pulando que nem cabrito. Cícero abraçou os 4, apertou todos contra o peito e agradeceu a Deus, ao santo, a qualquer força que tivesse escutado as preces dele. Depois, dentro de casa, com comida quente na barriga e roupa limpa no corpo, ele contou tudo o que tinha acontecido. A mulher de branco, a queda na grota, a caverna, a árvore maldita, a sombra, as pessoas presas, o fogo que libertou todo mundo. Lindaura escutou tudo, benzendo ele a cada parte mais assustadora, rezando, e no final chamou o compadre Zé Gomes, que era rezador conhecido na região, para fazer uma reza forte e uma limpeza espiritual. O compadre Zé veio com os apetrechos, água benta, arruda, alecrim, sal grosso, e fez a reza, benzeu a casa inteira, benzeu Cícero de cima a baixo e declarou que ele tinha sido protegido, que tinha tido anjo da guarda forte cuidando dele, porque não era qualquer um que enfrentava coisa daquele tipo e voltava para contar história. A notícia do que Cícero tinha feito se espalhou rápido. As famílias das pessoas que tinham sumido na Mata da Serra foram procurar ele, desesperadas por notícia dos parentes. Cícero contou para cada uma com paciência, com delicadeza, que tinha visto eles, que eles tinham sido libertados, que tinham virado luz e ido embora, que não estavam sofrendo mais, que estavam em paz agora, e as famílias choraram. Choraram de tristeza por não ter os parentes de volta, mas também de alívio, porque pelo menos agora sabiam o que tinha acontecido, sabiam que as almas tinham encontrado paz, que não estavam mais presas naquele lugar horrível. A viúva do Joaquim Preto trouxe uma cesta de pão caseiro para agradecer. A irmã da Maria das Dores trouxe um queijo grande. A mãe do menino Augustinho não conseguiu falar, só abraçou Cícero e chorou no ombro dele por meia hora, e aquilo valeu mais que qualquer palavra. O prefeito da cidade, seu Amâncio, mandou um grupo de homens para investigar a Grota Funda. Eles acharam a caverna que Cícero descreveu, mas estava vazia. Só tinha cinza branca no chão, muita cinza, cobrindo tudo. Mas eles encontraram outras coisas nas câmaras ao redor. Osso velho, muito velho, espalhado, com marca de dente, de coisa que tinha roído eles. Encontraram desenho nas paredes, gravura antiga, que mostravam uma figura parecida com mulher sendo adorada por gente ajoelhada, recebendo oferenda. Um professor da universidade que veio examinar os desenhos disse que eram muito antigos, de civilização que tinha vivido ali milhares de anos atrás, e que aparentemente eles adoravam algum tipo de entidade, alguma força da natureza ou demônio que exigia sacrifício. A sombra que Cícero tinha enfrentado era provavelmente essa entidade, ou o que tinha sobrado dela depois de tanto tempo. Os homens selaram a entrada da caverna com pedra e concreto, encheram tudo e botaram uma placa grande avisando do perigo, dizendo que era área interditada. A Mata da Serra continuou sendo um lugar evitado de noite, mas aos poucos, com o tempo, o povo foi perdendo o medo. Parecia que alguma coisa tinha mudado, que o peso que pairava sobre aquele lugar tinha ido embora. Cícero nunca mais passou pela mata de noite. Mesmo de dia ele evitava, preferindo dar a volta, gastar as 3 horas extra, mas chegar em casa são e salvo. E ele teve pesadelo por muito tempo, sonhando com aqueles corpos pendurados, com os olhos vazios das pessoas no transe, com a sombra estendendo aqueles dedos compridos demais para tocar o peito dele. Mas Lindaura ficava do lado.
Acordava ele quando o pesadelo ficava ruim demais, abraçava ele, sussurrava palavra de conforto, e aos poucos ele foi melhorando. 2 meses depois daquela noite terrível, no meio de uma madrugada de lua cheia, Lindaura entrou em trabalho de parto. O compadre Zé foi buscar a parteira, Dona Geni, e Cícero ficou na sala com os 3 filhos, ouvindo o gemido da mulher, rezando para que tudo desse certo. E deu. Depois de 5 horas de trabalho, o choro de bebê encheu a casa, e Dona Geni saiu do quarto com um embrulho nos braços. É uma menina, Cícero. Linda, perfeita, com os pulmão forte. Parabéns! Cícero pegou a filha nos braços. Olhou para aquele rostinho vermelho, para os olhos fechados, para o jeitinho que ela apertava o dedo dele com a mãozinha minúscula e chorou de novo. Mas dessa vez era lágrima de felicidade, de gratidão. Esperança, ele disse. Vai se chamar Esperança. Porque era isso que ele tinha sentido lá na caverna quando estava quase desistindo, quando a sombra estava sugando a alma dele. Esperança. Tinha sido a lembrança da família, a esperança de ver eles de novo, que tinha dado força para ele continuar lutando, e tinha sido isso que tinha salvado ele. Os anos foram passando, os filhos cresceram, casaram, deram neto para Cícero e Lindaura. A Esperança cresceu bonita e esperta, virou professora, ensinou as crianças da região a ler e escrever. Cícero continuou trabalhando na roça até os 70 anos, quando o corpo já não aguentava mais. E aí passou a tarefa para os filhos e para os netos. Mas ele nunca esqueceu daquela noite na Grota Funda. Nunca esqueceu a sombra e a árvore maldita. Nunca esqueceu as pessoas que tinha libertado ou o peso que tinha sentido quando viu elas virando luz e subindo. E ele contava a história para quem quisesse escutar, para os filhos, para os netos, para os vizinhos, para os viajantes que passavam pela região, sempre com o mesmo aviso no final. Tem coisa nesse mundo que a gente não entende, coisa velha, coisa perigosa, coisa que estavam aqui antes da gente e que vão continuar aqui depois. E quando a gente encontra essas coisas, tem que ter coragem, tem que ter fé e tem que lembrar do que é importante: família, amor, esperança. Isso é mais forte do que qualquer sombra, mais forte do que qualquer mal. Enquanto a gente tiver isso, enquanto a gente lembrar disso, nenhuma escuridão consegue vencer a gente. E o povo escutava e acreditava, porque tinham visto o Cícero voltar de um lugar de onde ninguém voltava. Tinham visto as famílias encontrarem paz depois de ano sem saber o que tinha acontecido com os parentes. E eles sabiam que a história era verdadeira, que tinha acontecido de verdade e que merecia ser lembrada e recontada. Cícero Bento viveu até os 82 anos, cercado de filho, neto e bisneto. Morreu tranquilo, na própria cama, com a Lindaura segurando a mão dele, depois de uma vida longa e boa. E até o último dia, ele carregava aquele isqueiro velho no bolso, o isqueiro que tinha salvado a vida dele. Estava enferrujado, nem funcionava mais direito, mas ele não largava. E toda vez que alguém perguntava por que ele nunca se desfazia daquilo, ele sorria, apertava o isqueiro na mão e dizia: porque a luz é a coisa mais importante que a gente tem, moço. Enquanto tiver luz, enquanto tiver esperança, nenhuma sombra consegue vencer a gente, e eu vou carregar essa luz comigo até o último dia. No velório dele, a família botou o isqueiro junto, dentro do caixão, fechado na mão dele, porque parecia certo, parecia justo que ele levasse aquilo para onde quer que ele tivesse indo. E quando fecharam o caixão e desceram na terra, conta-se que um vento suave soprou, carregando o cheiro de fumaça de madeira queimando, mesmo não tendo fogo aceso por perto. E alguns juraram ter visto uma luz pequena, amarela, dançando no ar por 1 segundo, antes de sumir. Hoje em dia, muitos anos depois, ainda tem gente que mora naquela região que conhece a história de Cícero Bento e a sombra da Grota Funda.
Ainda tem gente que evita passar pela mata da serra de noite, mesmo com a caverna selada, mesmo com o mal supostamente derrotado. Porque tem coisa que ficam na memória da terra, coisa que deixam marca que nunca apagam completamente. E tem noite, principalmente as noites sem lua, quando o vento sopra forte e faz as árvores da mata balançarem, que o povo jura escutar um sussurro vindo de lá. Um sussurro fino, agudo, chamando nome, tentando atrair mais alguém. E eles se benzem, fecham as portas, acendem as velas e rezam, para que ninguém seja tolo o suficiente para responder. Porque mesmo que a árvore tenha sido queimada, mesmo que a sombra tenha sido destruída, a última coisa que ela disse ficou ecoando na cabeça de quem conhece a história. Sempre vai ter outra sombra, sempre vai ter outras coisas esperando no escuro. E é verdade. O mundo é grande, é velho, e tem canto escuro onde coisa que a gente não entende moram e esperam. Mas também é verdade o que Cícero disse em resposta. A gente pode não conseguir lutar contra todas, mas pode lutar contra as que cruzam o caminho da gente. E enquanto tiver luz para acender, luz de fogo, luz de esperança, luz de amor, a escuridão não vence. E tá aí o caos da sombra da grota funda, contado e recontado nas noites de inverno, quando a família se junta em volta do fogo e as crianças pedem para os mais velhos contarem história de antigamente. Uma história de terror, sim, mas também de coragem, de fé, de amor pela família. Uma história que ensina que por mais escuro que o mundo fique, por mais assustador que o mal pareça, sempre tem um jeito de encontrar a luz. Sempre tem um jeito de voltar para casa, sempre tem esperança. Era noite de lua cheia, quando João das Virgens chegou em casa com o rosto branco que nem pano de farinha. A mulher, Dona Santinha, estava esperando ele na varanda da casa de taipa, com a lamparina acesa e o terço nas mãos. Ela conhecia o marido faz mais de 20 anos. E nunca tinha visto ele daquele jeito, com os olhos arregalados e a boca tremendo que nem folha de bananeira no vento. João tinha saído cedinho daquela manhã para buscar as vacas que tinham se espalhado para o lado do pasto seco, aquela região abandonada da fazenda, onde ninguém mais botava os pés faz uns 5 anos, desde que o velho coronel Aristides tinha morrido de um jeito estranho, todo retorcido na cama, com os olhos virados para trás e a boca aberta num grito que ninguém tinha escutado. O médico da cidade tinha falado que foi o coração, mas o povo da redondeza sabia que tinha coisa errada naquela história toda. O pasto seco ficava no canto mais afastado da propriedade, beirando o mato fechado que subia para o morro. Era uma terra boa antigamente, verdinha e cheia de capim para os animais. Mas depois que o coronel morreu, a terra começou a ficar seca sem motivo nenhum. Nem chuva fazia o capim brotar de novo. Ficou tudo marrom, rachado, com uma aparência de coisa morta que dava desconforto só de olhar. As cercas estavam tudo caídas, os mourão apodrecido, e tinha um cheiro estranho no ar, que nem carne velha misturado com enxofre. João não queria ir buscar as vacas naquele lugar, mas os bichos tinham se mandado para lá atrás de não sei o quê. E ele precisava trazer elas de volta antes que alguma coisa acontecesse. O patrão, seu Tertuliano, tinha sido bem claro. Ou João buscava as vacas ou estava despedido. E com 6 filhos para criar e a safra fraca daquele ano, ele não podia se dar ao luxo de ficar sem o emprego. Então lá foi João, montado no cavalo zaino, com a corda no ombro e o facão na cinta, rezando baixinho as orações que a mãe dele tinha ensinado quando ele era menino. O sol ainda estava nascendo, pintando o céu de vermelho e laranja, mas parecia que aquela luz não conseguia chegar direito no pasto seco. Era como se a escuridão ficasse grudada naquele pedaço de chão, resistindo à claridade do dia. Quando João chegou perto da divisa do pasto, o cavalo começou a ficar nervoso, relinchando e recuando, as orelhas viradas para trás e os olhos arregalados. João teve que usar as esporas para fazer o bicho continuar, mas dava para sentir o animal tremendo entre as pernas dele.
E João entendia o medo do cavalo, porque ele mesmo estava sentindo aquele friozinho na espinha, aquela sensação ruim de que tinha alguém olhando, mesmo não tendo ninguém por perto. As vacas estavam lá no fundo, perto de um barranco coberto de vegetação seca. Eram 5 cabeças, paradas num lugar só, tudo olhando para a mesma direção, para dentro do mato fechado. João achou aquilo estranho, porque vaca geralmente fica pastando, mexendo de um lado para o outro, mas aquelas ali parecia estátua, imóvel, só balançando o rabo de vez em quando para espantar as moscas. Ele desceu do cavalo e começou a se aproximar devagar, chamando os bichos pelo nome que ele tinha dado para cada uma. Mimosa, Estrela, Formosa, Bonita, Margarida. As vacas nem se mexeu. Continuaram ali, parada, olhando fixo para o mato. João sentiu o coração acelerar. Alguma coisa estava muito errada. Foi quando ele escutou um som baixinho que vinha de dentro do mato. Parecia uma criança chorando, mas não era choro normal, não. Era um choro esquisito que subia e descia, que parecia vir de longe e de perto ao mesmo tempo. João apertou o cabo do facão e ficou parado, prestando atenção. O choro continuava e agora ele conseguia ouvir palavra no meio daquele som. Ajuda, tô perdido, me ajuda. João conhecia as histórias que o povo contava sobre aquele lugar. Falavam de coisa que aparecia de noite, de vulto que andava entre as árvores, de gente que tinha entrado no mato e nunca mais tinha voltado. Falavam do coronel Aristides, que tinha feito coisa feia em vida, que tinha maltratado os trabalhadores, que tinha se envolvido com gente ruim, com macumba e feitiçaria. Falavam que a morte dele não tinha sido natural, que alguma coisa tinha vindo buscar ele para pagar pelos pecados. Mas aquela voz parecia mesmo de uma criança. João pensou no filho mais novo dele, o Pedrinho, de 7 anos, e sentiu o peito apertar. E se tivesse mesmo uma criança perdida ali no mato? E se fosse algum menino da vizinhança que tinha se aventurado por ali e tinha se perdido? João não podia simplesmente ir embora sem pelo menos dar uma olhada. Ele amarrou o cavalo numa árvore seca e começou a se embrenhar no mato, seguindo o som do choro. As vacas continuavam paradas, olhando. O mato era fechado, cheio de espinho e galho seco que arranhava a pele e rasgava a roupa. João ia devagar, cortando a vegetação com o facão, chamando: "Ô de casa! Menino, você tá aí? Pode sair que eu vim te ajudar." O choro parava quando ele chamava. Ficava tudo quieto por um segundo e depois recomeçava, mais longe, como se estivesse se afastando. João continuou seguindo, cada vez mais fundo no mato. E foi quando ele percebeu que tinha alguma coisa muito errada. O sol tinha nascido faz tempo, mas ali dentro do mato parecia que ainda era noite. A escuridão era grossa, pesada, e o ar estava gelado, muito mais frio do que devia estar naquela época do ano. E tinha o cheiro, aquele cheiro horrível de coisa podre, de morte, que ia ficando mais forte quanto mais ele avançava. João começou a sentir medo de verdade, aquele medo que faz as pernas tremer e a barriga embrulhar. Ele queria voltar, queria correr dali, mas a voz da criança continuava chamando: "Me ajuda, tô aqui, não consigo sair, me ajuda." Foi quando ele chegou numa clareira. Era um espaço aberto no meio do mato, circular, com o chão coberto de cinza e osso. Tinha muito osso espalhado por todo lado, de todo tipo de animal. Osso de vaca, de cavalo, de porco, e tinha outros ossos também, menor, que João não quis pensar no que podia ser. No centro da clareira tinha um buraco fundo, que nem um poço, mas sem parede de tijolo nem borda, só a terra aberta, descendo para a escuridão. E era de dentro daquele buraco que vinha o choro. João se aproximou devagar, o facão levantado, o coração batendo que parecia que ia sair pela boca. Ele chegou na beira do buraco e olhou para dentro. A escuridão lá embaixo era completa. Não dava para ver nada, só o breu. Mas o choro estava vindo de lá, tinha certeza. "Menino,
Você tá aí embaixo? O choro parou. Ficou tudo em silêncio. João esperou, respirando pesado, o suor escorrendo pela testa mesmo com o frio que fazia. E então, de dentro do buraco, veio uma voz. Mas não era mais voz de criança, não. Era uma voz grossa, funda, que fazia o chão tremer. João das Virgens, eu estava esperando você. João deu um pulo para trás, quase caindo. Como aquela coisa sabia o nome dele? Ele olhou em volta procurando uma saída, mas o mato tinha se fechado. As árvores e os arbustos tinham crescido em volta da clareira, formando uma parede verde e marrom que bloqueava qualquer caminho. João estava preso ali. Quem é você? O que você quer? João conseguiu falar, mesmo com a voz tremendo. A voz riu. Foi uma risada horrível, que ecoou pela clareira e pelo mato, fazendo os pássaros que ainda restavam por ali voar assustado. Eu sou o que fica quando tudo acaba, João. Eu sou o que mora no buraco fundo da terra, esperando por gente que nem você, que entra onde não deve, que escuta o que não devia escutar. João apertou o facão com mais força. Eu não fiz nada de errado. Eu só vim buscar minhas vacas. Suas vacas? A voz riu de novo. Suas vacas são minha agora, João. Tudo que entra no pasto seco é meu. A terra aqui me pertence. O coronel Aristides sabia disso. Ele fez um acordo comigo faz muitos anos. Ele me deu o que eu queria e eu dei para ele o que ele pedia. Riqueza, poder, respeito. Mas ele tentou me enganar no final. Tentou fugir da dívida. E você viu o que aconteceu com ele. João se lembrou do corpo retorcido do coronel, da boca aberta no grito silencioso. Eu não tenho nada com isso. Deixa eu ir embora. Ir embora? A voz ficou séria, perigosa. Você entrou no meu território, João. Você veio até minha casa. Agora você vai ficar. Você vai descer aqui no fundo comigo e vai fazer companhia para os outros que vieram antes. Tá tudo aqui embaixo, João. O filho do coronel que veio investigar a morte do pai. O trabalhador que tentou roubar o gado. A mulher que veio colher erva e se perdeu. Estão tudo aqui, no fundo do buraco, na escuridão, e você vai se juntar a eles. Do buraco começou a sair uma coisa. Era difícil de ver direito, porque parecia fumaça e sombra ao mesmo tempo, mas tinha forma, tinha movimento. Era algo grande que subia devagar, se arrastando pelas paredes do buraco, fazendo um barulho molhado e nojento. João viu o que parecia braço, muitos braços, finos e compridos, que nem galho de árvore seca, com dedo que terminavam em unha preta e afiada. Viu o que parecia olho, dezenas de olhos que brilhavam amarelo na escuridão. Viu boca, várias bocas, abrindo e fechando, mostrando o dente podre. João gritou e correu. Ele correu sem olhar para trás, cortando o mato com o facão, rasgando a própria pele nos espinhos, tropeçando nas raízes, mas sem parar. Atrás dele, ele podia ouvir a coisa vindo, quebrando galho, derrubando árvore, com aquela respiração pesada e molhada. E a voz continuava rindo, ecoando por todo lado. Você não pode fugir, João. Não tem como fugir de mim. Essa terra é minha. João não sabe como, mas ele conseguiu sair do mato. De repente ele estava de volta no pasto seco e lá na frente ele podia ver o cavalo, ainda amarrado na árvore. As vacas tinham sumido. João correu até o cavalo, pulou nas costas do bicho e saiu em disparada batendo com as esporas, gritando para o animal correr mais rápido. Ele olhou para trás uma vez só. A coisa tinha saído do mato e estava ali, na beira da clareira, alta que nem 3 homens juntos, toda retorcida e errada, feita de sombra e pesadelo. Os olhos amarelos brilhavam fixo nele, e a boca se abriu num sorriso largo, que mostrava aqueles dentes podres. Mas ela não veio atrás. Ficou ali, parada, olhando João ir embora. E foi então que João escutou a voz de novo, dentro da cabeça dele, clara e fria. Você pode ir embora dessa vez, João das Virgens, mas eu vou ficar esperando. E uma hora você vai voltar. Todo mundo sempre volta.
A terra chama, João. A terra sempre chama os que pisaram aqui. E quando você voltar, não vai conseguir sair de novo. João cavalgou até em casa sem parar, sem olhar para trás de novo, só ouvindo o barulho do cavalo e do próprio coração batendo. Quando ele chegou já era noite e Dona Santinha estava esperando na varanda. Ela viu o estado do marido, a roupa rasgada, os arranhão no rosto e nos braços, o olho arregalado de pavor, e perguntou o que tinha acontecido. João tentou contar, mas as palavras saíam tudo embaralhada, sem fazer muito sentido. Ele falou do pasto seco, do buraco, da voz, da coisa que tinha saído de dentro da terra. Dona Santinha benzeu o marido com água benta que ela guardava num vidrinho, rezou as orações fortes que a avó dela tinha ensinado e mandou João para a cama. Mas ela sabia que tinha acontecido alguma coisa muito séria ali no pasto seco, alguma coisa que não ia deixar o João em paz. E ela estava certa, porque desde aquele dia João começou a mudar. Ele ficava acordado de noite, olhando pela janela na direção do pasto seco, mesmo não conseguindo ver nada na escuridão. Ele falava sozinho, conversava com alguma coisa que só ele via. E todo dia ele falava que tinha que voltar, que a terra estava chamando, que tinha deixado alguma coisa lá que precisava buscar. Dona Santinha tentava segurar ele, mas João estava ficando cada vez mais agitado, mais desesperado. Ele tinha pesadelo toda noite, acordava gritando, suando frio, falando que a coisa do buraco estava vindo buscar ele. Os filhos ficavam com medo do pai, se escondiam quando ele chegava perto. O mais velho, Tonico, de 15 anos, via o pai definhando dia após dia, perdendo peso, perdendo a cor, ficando que nem sombra de gente. João parou de comer direito. A comida não descia. Ele dizia que sentia gosto de terra na boca, gosto de coisa podre. Dona Santinha fazia as comidas que ele mais gostava, o feijão tropeiro, a carne de porco frita, a farofa com torresmo, mas João olhava para o prato e virava a cara, com nojo. Ele bebia água e mais nada, e mesmo assim reclamava que a água estava com gosto estranho, com gosto de barro molhado. Os vizinhos começaram a reparar na mudança do João. Quando ele ia na venda do seu Zé Pequeno para comprar mantimento, o povo ficava olhando ele de canto de olho, cochichando. João das Virgens não era mais o mesmo, falavam. Tinha alguma coisa errada com ele, alguma coisa que não era desse mundo. E Dona Santinha, orgulhosa que era, fingia que não via os olhar, fingia que estava tudo bem, mas por dentro ela estava morrendo de preocupação. Ela foi conversar com a benzedeira da região, Dona Mariinha, uma velha de mais de 80 anos, que conhecia todas as rezas, todas as simpatias, todos os segredos das ervas e das oração. Dona Mariinha escutou a história toda, balançando a cabeça, e no final suspirou fundo. Seu marido foi marcado, Santinha. A coisa do pasto seco botou a marca nele, e quando a marca é botada, não tem reza que tira. Só tem um jeito de quebrar isso, mas é perigoso. Que jeito, Dona Mariinha? Eu faço qualquer coisa para salvar meu marido. Dona Santinha segurou a mão da velha, os olhos cheios de lágrima. A benzedeira olhou para ela com pena. Tem que voltar lá. Tem que ir no pasto seco, no buraco, e tem que fazer oferenda. Tem que dar para a coisa o que ela quer, para ela soltar o João. Mas é arriscado, menina. Muito arriscado. A coisa pode pegar você também, pode marcar você também. E aí, em vez de salvar um, você perde os dois. Dona Santinha pensou muito sobre aquilo. Ela não queria arriscar, não queria deixar os 6 filhos órfãos de pai e mãe. Mas ela também não aguentava ver o marido daquele jeito, definhando, morrendo aos pouquinhos. E ela sabia que se não fizesse nada, João ia voltar para o pasto seco de qualquer jeito, e dessa vez não ia sair de lá vivo. 3 semanas depois daquela manhã no pasto seco, João sumiu. Foi de noite, enquanto todo mundo dormia. Dona Santinha acordou com o barulho da porta abrindo, e quando ela levantou, João não estava mais lá.
Ela saiu correndo na direção que ela sabia que ele tinha ido, chamando o nome dele, gritando para ele voltar, mas já era tarde demais. João tinha ido para o pasto seco, tinha ido atender o chamado da coisa do buraco. No dia seguinte, o patrão, seu Tertuliano, mandou um grupo de homens procurar João. Eles foram até o pasto seco, com espingarda e cachorro farejador, mas não acharam nada, nem sinal do João, nem rastro, nada. O cavalo dele estava solto, pastando longe dali, mas do João, nem sombra. Os homens tentaram entrar no mato para procurar melhor, mas os cachorros não queriam ir. Os bichos ficavam ali na beira, latindo e ganindo, mas não entravam de jeito nenhum. E os homens, depois de chegar perto e sentir aquele cheiro de podre, aquele frio estranho, aquela sensação ruim, desistiram de continuar. Nenhum deles tinha coragem de se embrenhar naquele mato amaldiçoado. Dona Santinha ficou viúva com 6 filhos para criar. O patrão, com dó da situação, deixou ela ficar na casinha e deu um trabalho para ela na fazenda, cuidando da horta. Mas todo mundo na redondeza sabia o que tinha acontecido com João, mesmo que ninguém falasse abertamente sobre isso. Ele tinha ido para o buraco. Tinha virado mais um dos que ficam lá embaixo, na escuridão, fazendo companhia para coisa que mora nas profundezas da terra. E o pasto seco continuou ali, abandonado, seco, com aquele cheiro ruim e aquela sensação pesada. De vez em quando, de noite, o povo que morava perto escutava som vindo de lá. Choro de criança, grito de homem, risada que gelava o sangue. Mas ninguém tinha coragem de ir ver o que era. Ninguém pisava mais naquela terra amaldiçoada. Até que, alguns meses depois do sumiço de João, começou a acontecer coisa estranha na fazenda. Os animais começaram a desaparecer. Primeiro foi uma vaca, depois foi 2 galinhas, depois foi um cavalo. Os bichos sumiam de noite e de manhã só sobrava rastro indo na direção do pasto seco. Seu Tertuliano mandou os trabalhadores vigiarem os animais, mas mesmo assim os bichos continuavam sumindo. E então começou a aparecer marca estranha no chão. Rastro grande, com formato esquisito que não parecia de animal conhecido. Unha comprida que afundava fundo na terra. As marcas sempre levavam do pasto seco até a fazenda, e da fazenda de volta para o pasto seco. O povo começou a falar que a coisa do buraco estava saindo de noite, estava vindo buscar oferenda, estava reclamando tributo. Alguns falavam que o coronel Aristides tinha feito acordo não só por ele, mas pela fazenda inteira, e que agora que ele tinha morrido sem passar o compromisso adiante, a criatura estava vindo cobrar de todo mundo. Seu Tertuliano não acreditava em história de assombração, mas até ele começou a ficar preocupado quando a própria filha dele adoeceu. A menina, que tinha 12 anos, começou a ter febre alta, a delirar, a falar coisas sem sentido. O médico não conseguia descobrir o que ela tinha, nenhum remédio fazia efeito. E a menina, no delírio, ficava repetindo a mesma coisa. Ele está me chamando, ele quer que eu vá, ele quer que eu desça no buraco. A esposa de seu Tertuliano, Dona Aparecida, ficou desesperada. Ela era mulher da cidade, tinha vindo de família boa, não acreditava em coisa de gente da roça. Mas quando viu a filha naquele estado, quando viu que a medicina não estava adiantando nada, ela mesma foi procurar Dona Mariinha, a benzedeira. A velha foi até a casa grande, entrou no quarto da menina e assim que viu a criança, balançou a cabeça. Essa menina tá com a mesma marca que o João das Virgens tinha. A coisa do pasto seco quer ela. E se não fizer nada, ela vai acabar indo para lá, do mesmo jeito que o João foi. Mas por quê? Porque a coisa quer minha filha. Ela nunca foi naquele lugar. Dona Aparecida chorava, agarrada na mão da benzedeira. A coisa não escolhe por onde a pessoa foi ou deixou de ir. Ela escolhe por outras razões. Às vezes é porque a pessoa tem dom, tem sensibilidade para coisa do outro mundo. Às vezes é porque a pessoa tem alma pura e a coisa quer corromper. E às vezes é só maldade mesmo, só vontade de fazer mal.
Dona Mariinha benzeu a menina, rezou as orações, mas disse que não ia adiantar muito. Tem que resolver isso na raiz, tem que acabar com a coisa do buraco de uma vez por todas. Foi quando seu Tertuliano decidiu que precisava fazer alguma coisa. Ele chamou o padre da cidade, o padre Joaquim, e pediu para ele ir até o pasto seco para benzer a terra, para expulsar o que quer que tivesse ali. O padre, homem de fé forte e coragem maior ainda, aceitou a tarefa. Numa manhã de domingo, depois da missa, o padre Joaquim foi até o pasto seco acompanhado de meia dúzia de homem corajoso, todo mundo armado com espingarda e crucifixo. Eles levaram água benta, Bíblia, vela, tudo o que precisava para fazer um exorcismo como deve ser. Entre os homens estava o Zeca, rapaz novo de 20 anos, filho do seu Zé Pequeno da Venda, e o Tonico, filho mais velho do João das Virgens, que insistiu em ir junto para tentar achar algum sinal do pai. Quando chegaram na beira do pasto seco, o padre benzeu a terra, rezou as orações e mandou os homens entrarem com ele. Eles foram devagar, cortando o mato, seguindo até a clareira que João tinha descrito para a mulher dele antes de sumir. E eles acharam. A clareira estava lá, com o chão coberto de osso e cinza e o buraco no centro, escuro e fundo. Mas tinha coisa nova também. Tinha roupa rasgada espalhada pelo chão, roupa que os homens reconheceram. Era a roupa que João estava usando no dia que sumiu. E tinha sangue seco nas pedras em volta do buraco. Muito sangue, formando desenho estranho que parecia ter sido feito de propósito. Tonico caiu de joelho quando viu a roupa do pai, chorando. Pai, você tá aí! Ele gritou para o buraco, mas só veio o eco de volta e uma risada baixinha, zombeteira, que fez os homens se arrepiarem todo. O padre se aproximou do buraco, levantou o crucifixo e começou a rezar em latim, as oração antiga de exorcismo que expulsa demônio e espírito maligno. Ele jogou água benta dentro do buraco e por um momento pareceu que estava funcionando. Uma fumaça preta começou a sair de dentro do buraco, subindo para o céu, se dissipando no ar. Mas então o chão começou a tremer. As árvores balançaram, os pássaros voaram assustados e de dentro do buraco veio um urro. Foi um som terrível que fez os homens tamparem os ouvidos e caírem de joelho. O padre continuou rezando, mais alto agora, a voz firme, mesmo com o medo que ele estava sentindo. E a coisa saiu do buraco. Era maior do que João tinha visto, muito maior. Subia das profundezas da terra, se arrastando, com aqueles braços finos e compridos, com aqueles olhos amarelo brilhando, com aquelas bocas abrindo e fechando. A criatura era feita de escuridão e pesadelo, de tudo que é ruim no mundo, de todo o mal que o ser humano pode fazer e sentir. Ela era antiga, mais velha que a própria terra, e ela estava com raiva. Os homens começaram a atirar, mas as balas passavam direto pela criatura sem fazer nada. O padre continuou rezando, jogando mais água benta, mas a coisa só ria daquela risada horrível que fazia o sangue gelar. E então ela falou, com aquela voz que fazia o chão tremer. Padre, você acha que suas palavras vão me mandar embora? Eu estava aqui antes do seu Deus e vou continuar aqui depois. Essa terra me pertence. Essa terra sempre me pertenceu. O padre não parou de rezar. Ele abriu a Bíblia, leu os versículos mais fortes, invocou o nome de Deus e de todo o santo. E pela primeira vez, a criatura pareceu hesitar. Ela se retraiu, voltou um pouco para o buraco, os olhos amarelos piscando, confusa. Foi quando um dos homens, o mais novo do grupo, o rapaz Zeca, fez uma besteira. Com a criatura distraída com o padre, ele avançou com um galão de querosene que tinha trazido e jogou dentro do buraco. E em seguida jogou um fósforo aceso. O fogo subiu do buraco como se fosse um vulcão, uma coluna de fogo que subiu para o céu. A criatura urrou de novo, mas dessa vez era um urro de dor, de surpresa. Ela se contorceu, tentou voltar para o buraco, mas o fogo estava consumindo ela.
O padre aproveitou e avançou também, jogando a água benta, rezando mais alto, e os outros homens fizeram o mesmo, jogando mais querosene, mais fogo. A criatura foi diminuindo, se desfazendo, virando fumaça e cinza. Ela gritava, xingava em língua que ninguém entendia, prometia vingança, prometia que ia voltar. Mas o fogo e as orações foram mais fortes. E aos poucos a coisa foi sumindo, foi voltando para o buraco, até que não sobrou mais nada além de um cheiro forte de enxofre e uma fumaça preta que subia para o céu. Mas antes de desaparecer completamente, a criatura olhou direto para o Tonico, que estava ajoelhado perto do buraco, e falou com a voz do João: "Filho, me ajuda, eu estou aqui embaixo, estou sofrendo, me tira daqui." Tonico gritou e tentou se jogar no buraco, mas os outros homens seguraram ele. "Não é seu pai, menino. É a coisa tentando te enganar. Não escuta." O padre segurou o rosto do Tonico, obrigou ele a olhar nos olhos dele. "Seu pai já foi, Tonico. Ele não está mais aqui. O que você ouviu era só a criatura tentando levar você também. Seja forte." O fogo continuou queimando dentro do buraco por 3 dias e 3 noites. Uma fumaça preta subia de lá, fedendo a enxofre e coisa podre. Seu Tertuliano mandou os homens jogarem terra dentro do buraco. Encheram ele todinho até não ter mais espaço e por cima colocaram pedra grande, pesada e uma cruz de madeira que o padre Joaquim benzeu com reza especial. Depois disso, as coisas voltaram ao normal na fazenda. Os animais pararam de desaparecer, as marcas esquisitas no chão sumiram e a filha de seu Tertuliano melhorou da febre. A menina não se lembrava de nada do que tinha acontecido, só que tinha tido um pesadelo ruim com um buraco fundo e uma voz chamando ela. O pasto seco continuou seco, mas pelo menos a sensação ruim tinha ido embora. O cheiro de podre sumiu e o frio estranho também. Com o tempo, o mato foi crescendo por cima do buraco tampado, cobrindo a cruz, e quase ninguém mais sabia exatamente onde ficava aquele lugar amaldiçoado. Dona Santinha ficou feliz com a notícia de que a criatura tinha sido expulsa, mas ela sabia que o João não ia voltar nunca mais. Ela chorou pelo marido, rezou pela alma dele, acendeu vela na igreja e tentou seguir a vida cuidando dos filhos. O Tonico, que tinha visto tudo aquilo, ficou diferente depois. Ele não falava muito, ficava quieto, pensativo. Mas ele ajudava a mãe com os irmãos mais novos, trabalhava na fazenda, e aos pouquinho a família foi se reerguendo. Os anos passaram. A fazenda prosperou. Os trabalhadores viviam em paz, e o pasto seco foi sendo esquecido pela maior parte do povo. A vegetação cresceu densa, cobriu tudo, e com o tempo a área virou só mais um pedaço de mato fechado que ninguém se importava. Mas tem coisa que aconteceram depois que fizeram o povo se perguntar se a criatura tinha mesmo sido destruída, ou se tinha só voltado para dormir lá embaixo esperando. Porque de vez em quando, nas noites de lua cheia, o povo que mora perto ainda jura que escuta som vindo de lá. Não é mais choro de criança nem grito de homem. É um som diferente, mais baixo, que nem um ronco, que nem alguma coisa enorme respirando debaixo da terra. E teve caso de gente que passou perto do pasto seco de noite e viu luz estranha saindo do chão, uma luz azulada que pulsava que nem coração batendo. E teve quem falasse que encontrou rastro novo no chão, daquele tipo esquisito, com unha comprida, indo do pasto seco em direção às casas da fazenda. Dona Mariinha, a benzedeira, antes de morrer aos 93 anos, chamou a neta dela, que também tinha dom para essas coisas, e falou: "Escuta bem o que eu vou te contar, menina. A coisa do pasto seco não morreu. Ela só foi enfraquecida, mas não morreu. Essas criaturas antigas, elas não morrem fácil. Elas só ficam esperando, juntando força de novo. E um dia, quando tiver gente que não lembra mais da história, quando tiver gente que não acredita mais, ela vai voltar. E quando voltar, vai ser pior,
porque ninguém vai saber como combater. A neta da Dona Mariinha guardou aquela história no coração e, quando teve filho, contou para eles. E eles contaram para os filhos deles. E assim, a história foi passando de geração em geração, sempre com o aviso: não pise no pasto seco, não entre no mato fechado daquela região, não escute se ouvir choro de criança vindo de lá, porque pode ser a coisa chamando, tentando levar mais alguém para o fundo da terra. Seu Tertuliano viveu até os 70 anos, e antes de morrer, ele chamou o filho dele, que ia herdar a fazenda, e falou: nunca, nunca mesmo, tente usar aquela terra do pasto seco. Nunca mande ninguém limpar aquilo, nunca tente plantar nada lá. Deixa o mato crescer, deixa aquilo tampado. Enquanto ninguém mexer, a coisa fica quieta. Mas se alguém resolver mexer, se alguém resolver cavar... Ele não completou a frase, mas o filho entendeu o recado. E até hoje, mais de 30 anos depois daquela história toda, o pasto seco continua lá, abandonado, coberto de mato, com a terra seca e rachada embaixo da vegetação. A fazenda mudou de dono 2 vezes, mas sempre com a condição de que aquela parte não pode ser mexida. E os trabalhadores novos que chegam logo aprendem a não se aventurar por lá, principalmente de noite. Dona Santinha criou os 6 filhos sozinha, e todos cresceram e foram viver a vida. Tonico se casou com uma moça da cidade e se mudou, mas ele nunca esqueceu o que viu naquela clareira. Nunca esqueceu a voz da criatura imitando o pai dele. E até hoje, quando volta para visitar a terra onde nasceu, ele passa longe do pasto seco, faz o sinal da cruz e reza uma oração pela alma do pai, que nunca foi encontrado. E assim termina a história do pasto seco, contada de geração em geração, de avô para neto, sempre nas noites quando o vento sopra forte e a lua brilha no céu. Uma história de terror e de aviso, para lembrar o povo que tem força na terra que a gente não entende, que não controla. Força que são antigas, que estavam aqui antes da gente chegar e que vão continuar aqui depois que a gente for embora. Porque tem lugar que a terra não pertence aos vivos, pertence ao que está embaixo, ao que mora nas profundezas, na escuridão. E quem não respeita isso, quem desafia isso, quem pisa onde não deve, acaba que nem João das Virgens. Acaba virando história de assombração, acaba virando nome que as mães falam para os filhos quando querem assustar, acabar virando lembrança ruim que fica grudada na terra que nem sangue velho. E a terra, ela nunca esquece. Ela guarda as marcas, guarda os ossos, guarda os segredos. E ela sempre está esperando, sempre está com fome, sempre pronta para puxar mais um incauto para o fundo, para o escuro, para o lugar onde ninguém volta. Por isso que até hoje, quando alguém some sem deixar rastro naquela região, o povo logo pensa: foi para o pasto seco, foi para o buraco, foi fazer companhia para o João das Virgens e para os outros coitados que a coisa levou. E ninguém vai procurar, ninguém vai tentar resgatar, porque todo mundo sabe que quem entra lá não sai mais. É assim que as coisas são na roça, onde o povo ainda respeita o que não entende, ainda tem medo do que não vê, ainda acredita que tem força no mundo, que são maiores que a gente, mais velhas que a gente, mais poderosas que a gente. E enquanto o povo continuar respeitando, continuar acreditando, continuar contando as histórias para os mais novos, talvez a coisa do pasto seco continue lá embaixo, quieta, esperando. Mas se um dia o povo esquecer, se um dia ninguém mais acreditar, se um dia alguém resolver que aquilo tudo é bobagem e decidir mexer naquela terra, bem, aí só Deus sabe o que pode acontecer. Porque a terra sempre está esperando e ela sempre está com fome.